10 ilhas desertas, com histórias bizarras e esquecidas. Ao longo da história, ilhas remotas tornaram-se palcos involuntários de alguns dos dramas mais estranhos da humanidade. De náufragos desesperados a exilados voluntários, estes pedaços de terra isolados testemunharam histórias extraordinárias de sobrevivência, tragédia e mistério. Embora relatos fictícios como Robinson Crusoe tenham capturado nossa imaginação, as histórias reais por trás dessas ilhas desertas muitas vezes se mostram igualmente fascinantes e, às vezes, muito mais perturbadoras. Estes lugares esquecidos guardam segredos que revelam tanto a resiliência do espírito humano quanto as consequências por vezes sombrias do isolamento. 10. A Ilha dos Demônios. Nas águas geladas da Terra Nova, fica o que era conhecido como a Ilha dos Demônios, onde a nobre francesa Marguerite de la Roque suportou uma das histórias de abandono mais angustiantes da história. Em 1542, após ser apanhada num caso amoroso durante uma expedição marítima, Marguerite foi abandonada nesta ilha desolada pelo capitão do navio, que por acaso era seu próprio parente. Com apenas seu amante e uma serva por companhia, ela improvisou um abrigo básico contra as condições brutais e a vida selvagem da ilha. A situação piorou ainda mais quando Marguerite deu à luz durante o exílio e, em 16 meses, seu amante, a serva e o recém-nascido morreram. Contra probabilidades incríveis, ela conseguiu sobreviver sozinha por 2 anos, caçando o que podia, até que pescadores finalmente a resgataram em 1544 e a levaram de volta para a Europa. O povo indígena local a havia batizado de Ilha dos Demônios porque acreditava que ela estava infestada de espíritos malignos. Algo que a própria Marguerite provavelmente começou a acreditar depois de tudo o que passou. 9. Mas a Tierra, Ilha Robinson Crusoe. A maioria das pessoas sabe que esta ilha chilena foi o lar de Alexander Selkirk, o homem que inspirou Robinson Crusoe. Mas as circunstâncias estranhas por trás de seu abandono não são tão conhecidas. Depois de ter uma discussão acalorada com seu capitão sobre a condição do navio, Selkirk basicamente exigiu ser deixado na ilha em 1704, achando que o navio afundaria de qualquer maneira e que outros navios passariam em breve. Como ele se arrependeu dessa decisão quando nenhum resgate apareceu. Durante seus 4 anos sozinho, a mente de Selkirk começou a desvendar. Ele recorreu a dançar com gatos e cabras apenas para manter a sanidade. Ele construiu algumas cabanas com árvores de pimenta, caçou cabras selvagens e treinou gatos para protegê-lo de ratos que literalmente roíam seus pés enquanto ele dormia. Quando um corsário inglês finalmente o avistou em 1709, a tripulação mal o reconheceu como humano. Ele mal conseguia falar direito e se movia como um animal. 8. Ilha de Roatán. Esta ilha hondurenha tornou-se o lar involuntário de Philip Ashton, um pescador de Massachusetts, com uma das histórias de sobrevivência mais selvagens da história. Depois de ser capturado pelo notório pirata Edward Lowe, em 1722, Ashton sofreu 9 meses brutais de cativeiro antes de conseguir escapar para a desabitada Roatán. Durante 16 meses, ele sobreviveu com uma dieta de mostly frutas e ovos de tartaruga cruz, em completo isolamento. Sua solidão foi brevemente interrompida quando outro inglês náufrago apareceu e lhe entregou alguns suprimentos cruciais: uma faca, uma arma e pólvora, apenas para desaparecer misteriosamente dias depois. O suplício de Ashton incluiu crises desagradáveis de doença, encontros com cobras venenosas e até um ataque de forças espanholas. Quando um navio britânico finalmente o resgatou em 1724, sua história de sobrevivência parecia tão inacreditável que muitas pessoas não acreditaram nele, apesar de seu relato detalhado. Até hoje, a ilha supostamente é assombrada por rumores de tesouros piratas enterrados
e pelos fantasmas de caçadores de tesouros que morreram procurando por ele. 7. Ilha Elefante. Poucos lugares mostram a resistência humana como a Ilha Elefante na Antártida, onde Ernest Shackleton e sua tripulação ficaram encalhados durante sua desastrosa expedição de 1914. Depois que seu navio, o Endurance, foi esmagado pelo gelo, a tripulação de 28 homens derivou em placas de gelo por 5 meses infernais antes de dar naquela rocha estéril e coberta de gelo. Enquanto Shackleton e outros 5 partiam em uma jornada de 800 milhas em um barco aberto para buscar ajuda, os 22 homens restantes sobreviveram por mais de 4 meses virando seus botes salva-vidas para criar abrigos improvisados e comendo o que podiam apanhar: gordura de foca, carne de pinguim e algas. Eles mantiveram a sanidade através de rotinas diárias, incluindo limpezas regulares onde catavam piolhos das roupas uns dos outros. Incrivelmente, apesar das temperaturas congelantes regularmente caírem abaixo de menos 20 graus Fahrenheit e da quase inanição, todos os homens saíram vivos. Hoje em dia, a ilha permanece virtualmente inabitável, com ventos viciosos e terreno traiçoeiro mantendo todos, exceto os exploradores mais radicais, afastados. 6. Atol de Palmyra. Cerca de 1000 milhas ao sul do Havaí fica o Atol de Palmyra, que ganhou a reputação de uma das ilhas mais amaldiçoadas do mundo. Embora tecnicamente desabitado, exceto por um punhado de pesquisadores, este local remoto do Pacífico acumulou uma história perturbadora de mortes estranhas, desaparecimentos e fenômenos inexplicáveis. Sua reputação sinistra atingiu o auge da notoriedade em 1974, quando o iate Sea Wind chegou com 2 casais a bordo. Mas apenas um casal jamais partiu. Malcolm e Eleanor Graham foram brutalmente assassinados, seus corpos nunca totalmente recuperados. O casal sobrevivente foi eventualmente condenado por matá-los, mas muitos detalhes sobre o que realmente aconteceu permanecem obscuros. Além deste caso infame, marinheiros relatam anomalias eletromagnéticas bizarras que matam seus equipamentos, bússolas que giram descontroladamente e uma sensação esmagadora de estar sendo observado. Soldados da Segunda Guerra Mundial estacionados lá experimentaram taxas incomumente altas de suicídio e colapsos mentais. Apesar de sua beleza tropical de cartão postal, a ilha de alguma forma resistiu a inúmeras tentativas de desenvolvimento, com vários investidores ricos abandonando misteriosamente projetos multimilionários sem explicação. 5. Ilhas Flannan. As remotas Ilhas Flannan da Escócia abrigam um dos mistérios marítimos mais desconcertantes do século XX. Em dezembro de 1900, os 3 faroleiros em Eilean Mor desapareceram sem deixar vestígios, deixando para trás refeições pela metade, uma cadeira virada e um relógio que parou completamente. Quando o navio de socorro finalmente chegou, encontraram a ilha completamente deserta, e Thomas Marshall, James Duckett e Donald MacArthur haviam sumido. Seus diários de bordo descreviam tempestades severas. Mas, estranhamente, uma entrada final afirmava: tempestade terminou. Mar calmo. Deus está acima de tudo. O que torna este desaparecimento extra assustador é que alcançar a água do farol exigia escalar penhascos íngremes. Se tivessem sido arrastados, pelo menos um corpo deveria ter aparecido em algum lugar. Mas nenhum jamais apareceu. A ilha tem uma história estranha mesmo antes deste incidente, com estruturas antigas sugerindo habitação pré-histórica, e gerações de locais recusando-se totalmente a pernoitar devido a vozes inexplicáveis carregadas pelo vento. Hoje, o farol automatizado permanece como um lembrete silencioso dos homens que simplesmente desapareceram no ar. 4. Ilha de Clipperton. Este pequeno atol em forma de donut no leste do Oceano Pacífico testemunhou um dos descensos mais perturbadores na loucura e brutalidade da história. Em 1914,
Cerca de uma dúzia de famílias mexicanas foram deixadas na ilha para extrair guano, cocô de pássaro, quando a Revolução Mexicana cortou seus navios de suprimentos. À medida que sua situação se tornava desesperadora, a maioria dos homens morreu de escorbuto e inanição, deixando as mulheres e crianças à mercê do guarda do farol Victoriano Álvares, que se autoproclamou rei da ilha. Durante meses, ele submeteu os sobreviventes a brutalidades horríveis, assassinato e escravidão sexual, até que as mulheres finalmente se rebelaram e o mataram em 1917. Quando um navio de guerra americano acidentalmente deparou-se com a ilha, apenas 3 mulheres e 8 crianças ainda estavam vivas do assentamento original de quase 100 pessoas. A única palmeira de coco na ilha supostamente cresceu do túmulo de uma das vítimas de Álvares. Embora tecnicamente território francês hoje, a ilha permanece desabitada, exceto por incontáveis caranguejos terrestres que são conhecidos por enxamear e devorar qualquer coisa que fique por muito tempo. 3. A Ilha Fantasma de Juri Sterk. Em janeiro de 2009, o marinheiro esloveno Juri Sterk desapareceu enquanto tentava circunnavegar o globo sozinho. Seu barco, o Lunatic, foi encontrado à deriva e abandonado perto da Austrália 18 meses depois, com o motor ainda funcionando e uma vela içada. A parte realmente estranha? O diário de bordo de Sterk mostrava entradas parando subitamente no dia 1º de janeiro, sem nenhuma indicação de problemas ou qualquer explicação do porquê ele desapareceu. Sua última posição registrada foi perto de alguma ilha sem nome e não cartografada que apareceu em suas cartas de navegação, mas não consta em nenhum mapa oficial. Quando as equipes de busca tentaram encontrar esta ilha misteriosa nas coordenadas que ele anotou, não encontraram nada. Alguns pesquisadores acham que Sterk pode ter tropeçado em uma ilha temporária, alguma formação vulcânica que brevemente surgiu acima do nível do mar antes de afundar novamente. Outros apontam a coincidência sinistra de que outros 3 marinheiros solitários desapareceram exatamente na mesma área ao longo do último século, levando a teorias que variam de ondas Rogue Freak a explicações mais sobrenaturais. 2. Ilha da Queimada Grande, Ilha das Cobras. Logo ao largo da costa do Brasil, fica uma ilha tão perigosa que o governo brasileiro proibiu totalmente as pessoas de desembarcarem lá. Por quê? Ela está infestada com a maior concentração de cobras venenosas em qualquer lugar da Terra, entre 1 e 5 cobras por metro quadrado. A residente estrela é a jararaca ilhoa, cujo veneno derrete a carne humana e mata 7% das vítimas, mesmo com tratamento. As últimas pessoas que tentaram morar lá foram os guardas do farol que tiveram um fim horripilante na década de 1920, quando cobras deslizaram por suas janelas. De acordo com histórias locais, eles foram encontrados mortos em poças de sangue, cobertos de picadas de cobra. Antes desse desastre, alguém teve a brilhante ideia de iniciar uma plantação de banana lá, mas os trabalhadores supostamente caíram mortos em seus botes, antes mesmo de chegar ao continente. Pescadores locais juram que às vezes ouvem gritos humanos vindos da ilha à noite, apesar de supostamente ser inabitada, o que gerou rumores de que ou alguém está usando-a para propósitos obscuros, ou esses gritos não vêm de nada humano. 1. Ilha Sentinela do Norte. Provavelmente a ilha desabitada, mais agressivamente defendida do mundo, a Sentinela do Norte, no Golfo de Bengala, abriga a última tribo isolada pré-neolítica da Terra, os sentineleses. Diferente das outras ilhas desta lista, o que torna a história deste lugar tão bizarra é o quão incrivelmente determinados seus habitantes são em manter todos os outros fora. Os sentineleses rejeitam violentamente qualquer contato com forasteiros, atirando flechas em barcos que se aproximam, helicópteros, e qualquer um tolo o suficiente para chegar perto. Em 2006,
Eles mataram 2 pescadores que derivaram para muito perto. E em 2018, o missionário americano John Allen Chau foi morto tentando converter a tribo. Apesar de serem observados à distância por décadas, sabemos praticamente nada sobre essas pessoas. Nem sua língua, costumes ou mesmo quantos são. As estimativas variam amplamente de 15 a 500. O governo indiano desistiu de tentar fazer contato e estabeleceu uma zona de exclusão de 3 milhas ao redor da ilha. Antropólogos pensam que os sentineleses podem ter vivido em completo isolamento por até 60 mil anos, tornando-os possivelmente os últimos humanos na Terra com zero conhecimento do mundo além de suas praias. E assim terminam as histórias destas 10 ilhas. Pedaços de terra esquecidos pelo tempo, mas que nunca se livraram de seus passados. Cada uma delas é um lembrete poderoso. Um lembrete de que, mesmo nos lugares mais isolados do planeta, a história humana, com toda a sua coragem, sua loucura, sua tragédia e sua resiliência, pode encontrar um palco. Elas nos mostram os extremos do que podemos suportar e os abismos sombrios para onde podemos ser levados quando o mundo se fecha ao nosso redor. São cápsulas do tempo de horror e heroísmo, eternizadas pelo som das ondas que batem em suas praias vazias. Então, da próxima vez que você olhar para o horizonte do oceano e vislumbrar um ponto distante e indistinto, lembre-se, a solidão pode ser uma ilusão. E o verdadeiro mistério, talvez, não seja o que está perdido nessas ilhas, mas sim que segredos elas ainda guardam. O que você exploraria? O que você temeria descobrir?